Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de rentabilidade que poderia acontecer com as ações do Banco do Brasil, principalmente com o banco se recuperando. A gente sabe que o curto prazo do Banco do Brasil tem sido bastante desafiador, com alta de inadimplência, queda da rentabilidade, porém se a gente olhar com uma lupa de o banco voltar essa rentabilidade gradualmente para o longo prazo, já que geralmente ciclos ruins acontecem e o banco aí sempre se recuperou. Veja o que aconteceu com o Bradesco. O banco poderia estar extremamente barato e com um potencial de rentabilidade superior a mais de 1000% em pouco tempo. Já imaginaram isso, pessoal? O banco simplesmente poderia multiplicar seu capital em mais de 10 vezes, como já aconteceu no passado. Em ciclos de alta, o Banco do Brasil já chegou a dar mais de 70% ao ano na média. Então já fique comigo até o final desse vídeo, já para vocês descobrirem sobre esse segredo que o mercado está escondendo de vocês a respeito das ações do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, comentando um pouco sobre o andamento da carteira de ações do canal. A gente percebe aí que o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira total de ações, tá? Representando 37% da carteira total. Mas essa posição no BB, sim, de fato, ele é o maior, porém, juntamente com o Itaú, né? Perceba que a minha posição no Itaú vem crescendo bastante e já está se aproximando do Banco do Brasil. Basta mais aqui alguns aportes ou uma leve valorização, ele já poderia se equiparar com o Banco do Brasil em termos percentuais na carteira, ficando com um patrimônio exposto em cada um muito parecido. Então perceba que esses dois bancões aqui, de um lado temos um banco estatal ligado ao agro e o outro um banco mais corporativo previsível ligado ali à parte de alta renda, tendo um peso importantíssimo, né, aqui na carteira de ações do canal. E meu propósito é justamente este, deixar o Itaú bem parecido com o Banco do Brasil. Por quê? Porque ambos os dois para mim estão baratos e com boas perspectivas. No caso aqui nesse vídeo, o principal foco, né, é para o Banco do Brasil, pessoal. A gente sabe que o Banco do Brasil tem tido esse curto prazo desafiador por conta do aumento da inadimplência. Tanto que quando você bate o olho aqui nas projeções do mercado, perceba que o Itaú BBA projeta um lucro de apenas 2,9 bilhões, tá, para o Banco do Brasil, já no segundo trimestre de 2026, tá? Então assim, pessoal, a perspectiva realmente está bem negativa. O mercado já sabe disso, por isso que as ações, quando a gente pega aqui, ó, no ano de 2026, perceba que a ação segue se desvalorizando 27% desde o seu último topo, né? Tanto por uma queda generalizada da bolsa, mas aqui também isso aqui tem relação com o micro, né? O banco tem tido deterioração na sua rentabilidade no curto prazo. Isso aqui não, pelo menos aí, né, pro longo prazo tende a não acontecer, porque o banco já passou por esses ciclos ruins, né, de crédito ligado principalmente ao agronegócio e sempre se recuperou. E a perspectiva para 2027, a partir já nem 2027, né? A partir ali já do segundo semestre de 2026, é do Banco do Brasil já começar a ter uma leve melhora, porque as garantias do banco já têm começado a aumentar. Então, a perspectiva por parte do mercado e também para o próprio banco, a própria gestão prevê isso, né? A gente prevê aí, ó, 3,4 bi no próximo, nesse trimestre, que já passou agora do primeiro tri, 2,9 bi, claro, não estou afirmando de que ele vai lucrar isso. Eu acredito que ele vai lucrar mais, tá? Pelo menos 3,5 a 3,8. Para mim, essa perspectiva aqui do Itaú BBA está bem pessimista. Mesmo que a inadimplência do banco tenha piorado drasticamente, isso aqui não significa que o banco lucraria menos que 3 bi, até porque, né, as subsidiárias do Banco do Brasil já proporcionam para ele 15 bi por ano. Mas tudo bem, vamos nos basear aqui nessa premissa do Itaú BBA. Aí, se a gente projetar uma recuperação para os próximos trimestres, supondo aqui a estabilização da inadimplência, o banco já podendo pelo menos provisionar um pouco menos no curto prazo,
já abriria espaço para o Banco do Brasil bater pelo menos próximo do seu guidance, né? 17 a 18 bi neste ano. Então, assim, a perspectiva de curto prazo é bem ruim. Só que aí é que tá. Até qual ponto o ruim para o preço acabar sendo refletido? Porque assim, pessoal, uma coisa é o banco tá reportando, né, um resultado ruim. Isso é verdade. Isso acontece com várias outras companhias. O único banco que não está suscetível a sofrer com esses cenários é o Itaú, porque ele é um banco de muita qualidade, não cabe aqui nesse cenário. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander, direto passa a crise de crédito. Veja o que aconteceu aí com o Bradesco recentemente, onde num resultado trimestral o lucro do Bradesco chegou a 1,8 bilhão, tá? Então, pessoal, tudo pode acontecer, porque a inadimplência é algo que foge da alçada somente do banco, porque é muito ligado no agro, é muito ligado ali na questão de pessoa física para baixa renda, e agora com esse juro alto que tem encarecido o custo de captação dos bancos e o agro em queda, né, com desvalorização das commodities, tem feito aí o Banco do Brasil ter uma queda abrupta de lucro. Vamos olhar lá na pandemia, o banco lucrou apenas 13 bilhões nessa época. Isso que nessa época a inadimplência do banco também estava em alta, né? Claro, não chega nos níveis atuais, mas naquela época o banco tinha uma receita menor e consequentemente ele também sofreu um baque. Lá em 2016 o lucro foi de 8 bilhões, tá? Então perceba que sim, o Banco do Brasil já teve épocas que ele chegou a lucrar apenas 2 bi por trimestre. Em 2020, aqui na pandemia, o banco já chegou a lucrar por trimestre 3 bilhões, que é o cenário que tem acontecido agora. Então, no pior dos cenários, supondo nesse ano um lucro de 3 bi por trimestre, o Banco do Brasil poderia chegar a 13 bi, a 13 a 14 bi de lucro neste ano, tá? Não seria nada irreal disso acontecer. Até o próprio mercado já tem precificado isso, de que o Banco do Brasil não vai bater o seu guidance, talvez possa bater até menos, tá? Então, assim, isso já está incorporado no preço. Aí é que tá, será que hoje esse cenário já reflete isso? Até porque, Pablo, será que o Banco do Brasil não poderia cair mais? Olha, pessoal, vou dar o meu palpite, tá? Não sou futurólogo, mas assim, pelo histórico, dificilmente o Banco do Brasil fica negociado pela abaixo da metade do valor patrimonial. Porque, ó, se a gente pega aqui no próprio Oceans 14, tá? Esse site aqui, pessoal, é excelente. Ele pega as ações do Banco do Brasil, de qualquer ação que você pega na bolsa, num histórico extremamente longo, desde lá do Plano Real até antes, tá? Vamos ver o histórico de PVP do Banco do Brasil, aqui reflete em tempo real, então percebe, ó, pega lá da janela de 1998, nem na época que o Banco do Brasil estava tendo um lucro muito baixo, muito pior do que os níveis atuais, ele ficou cotado abaixo da metade do valor patrimonial. Perceba que o fundo do banco foi de 0,50 de PVP. Então, no pior dos cenários possíveis, tá? O Banco do Brasil poderia bater 0,50 de PVP, se ele ficar com lucro baixo. Porque assim, pessoal, mas Pablo, a cotação naquela época era menor. Só que aí é que tá, o pessoal se esquece de que o patrimônio líquido do banco cresce no longo prazo. Então você pega aqui, ó, o patrimônio líquido do Banco do Brasil, que é a razão, né, do capital dos sócios da companhia, a gente vê que de 2000, dos anos 2000, ele tinha 7,9 bi de patrimônio e hoje ele tem um patrimônio de mais de 191 bilhões, tá? Então perceba que sim, o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce a uma taxa de 9% ao ano na média. Então, consequentemente, o PVP hoje da ação, quanto que ele poderia chegar a de PVP se ele batesse 0,50 o valor patrimonial? Bom, hoje, um valor patrimonial por ação do Banco do Brasil é de R$ 33,45. No pior dos cenários, se o resultado se agravar mais e as perspectivas do Itaú estarem certas, porque o mercado não acredita, tá? De que o banco lucrará 2,9 bi no próximo trimestre. Mas se isso acontecer e o guidance for ainda mais para baixo, for ali para uma banda de 13 a 16 bi de lucro para este ano, bom, simplesmente a ação poderia vir para 0,50 de PVP, o que daria uma cotação de R$16, tá? Então perceba que sim, o Banco do Brasil poderia bater 16 a 17 reais. Eu acho muito difícil disso acontecer, porque já tem ali uma perspectiva, né, de recuperação nos próximos trimestres. Mas se vier a acontecer, seria uma espécie de fundo, porque aí, né, o patrimônio líquido do banco vai continuar crescendo. Então, assim, no pior dos cenários, com ROI de 8 a 7%, ele poderia bater R$17. Isso se a bolsa despencar, né? Porque a gente se esquece de que mesmo que a qualidade do Banco do Brasil esteja baixa no curto prazo, o Ibovespa pode subir, né? Com uma perspectiva de queda de juros, então a ação poderia simplesmente se manter de preço como está hoje, tá? Porque já era para o Banco do Brasil estar pela metade do valor patrimonial, só não está porque o Ibovespa está meio que subindo no curto prazo e, por consequência, tá, está aí tendo máximas. Não digo máxima histórica, porque o Ibovespa não está caro, digamos, né? Mas a gente já tem ali uma leve perspectiva de melhora, com a queda da Selic, né?
capital estrangeiro entrando um pouquinho no Brasil, então eu acho que o banco poderia ficar em 0,50 de PVP se a bolsa de fato derretesse. Agora, o mercado já sabe, então assim, no curto prazo, eu não acho que o Banco do Brasil possa cair mais do que isso. Esse é meu palpite, por quê? Porque o mercado já está prevendo 2,9 bi de lucro já para o segundo trimestre, que o banco pode ser que nem bata essa meta de guidance de 18 bilhões, tá? A não ser que ele tenha uma recuperação explosiva no segundo semestre, coisa que não é o cenário base. A perspectiva é que já para 2027 o banco comece a se recuperar, mas esse ano seguirá ruim mesmo. Então assim, isso já está incorporado no preço. Baseando-se nessa premissa, o que aconteceu com o Banco do Brasil quando ele ficou cotado por esses múltiplos muito comprimidos? Quando teve uma recuperação, o preço sobre valor patrimonial do banco simplesmente disparou. Olha o que aconteceu aqui dos anos 2000 até 2007. O banco saiu de 0,50 de PVP para 3 vezes o valor patrimonial. Então, se a gente tivesse no cenário de melhora econômica, o banco melhorando e um boom de commodities, porque pode acontecer no Brasil, o Brasil é riquíssimo em commodities, né? O banco simplesmente poderia subir e dar esses retornos que aconteceram aqui, ó. Numa lupa de 2003 a 2007, o banco deu 700% de rentabilidade. Rentabilidade extremamente alta. Você coloca isso aqui em taxa equivalente, é muita coisa, pessoal. E se em apenas 4 anos você ter 700% de rentabilidade, então essa é a mágica de você comprar uma ação barata, para você ter esses booms de retorno. Olha só, 68% ao ano na média. Mas Pablo, você só pegou um cenário. Tá bom, pega mais aqui no longuíssimo prazo. Ó. Na última crise que o Banco do Brasil teve, pandemia. Vamos pegar na pandemia. Para quem comprou ações do banco na pandemia, aqui na pandemia do Covid, ó, o banco acumulou uma rentabilidade de 200% numa lupa de mais ou menos 5 anos. Mesmo num mercado ali mais ou menos morno, tá? A gente nem teve alta, nem teve baixa da Selic, muito pelo contrário, né? A gente teve aí alta da taxa Selic no período. Então, mesmo assim, o banco, num fundo, para quem teve coragem de comprar quando o lucro do banco ficou baixo, numa lupa de 5 anos, teve 24,57% ao ano na média, desde a pandemia até 2025. E perpetuando esse retorno até 2000, em 4 anos, você teve aí 31% ao ano na média. Pega outra lupa, 2016, o banco também estava passando por crise de inadimplência, derretimento das ações, queda do lucro líquido. Quem comprou nessa época conseguiu mais de 328% de rentabilidade. E aqui você teve dois fatores chaves, a melhora do próprio banco, melhora operacional, fora que você teve também um boom da bolsa, tá? A taxa Selic caiu e o capital estrangeiro voltou para o Brasil, levando aí a bolsa brasileira nas máximas históricas. Claro que nem se compara com o ciclo que a gente teve ali de 2003 a 2007, que foi um super ciclo. Mesmo assim, né? O Banco do Brasil, para quem comprou nessa época, também foi um intervalo de 4 anos no tempo, conseguiu uma rentabilidade de 45% ao ano na média. Então, muito provavelmente agora é uma crise muito parecida. E nessa época de 2016, quanto que era o PVP do Banco do Brasil? Olha lá, chegou em 0,58, parecido com o atual. 2003, mesma coisa. Aqui na pandemia, o múltiplo do banco também ficou em 0,60, muito parecido com o atual. Então, para quem compra o Banco do Brasil em preço de crise, olhando para uma lupa de médio a longo prazo, tem sim uma perspectiva de fazer um bom investimento. Porém, você tem que ter paciência, porque qual que é o erro? Comprar nas máximas. Por ser uma ação cíclica, a gente não gosta de comprar quando o PVP está esticado, né? Porque aí você pode estar comprando topo de ciclo e ter uma rentabilidade medíocre. Agora aqui o PL pode distorcer um pouco, mas você pode usar como base. Mas pessoal, eu não gosto de olhar muito para PL, porque por ser uma ação cíclica, o Banco do Brasil é muito ligado ao agro, né? O agro é cíclico, o PL pode distorcer bastante, ó. Você não teria comprado o Banco do Brasil lá em 1999, o banco estava muito barato nessa época. A ação estava 8 vezes de PL. Porque, ó, depois que o lucro recuperou, o banco baixou para 3 vezes. Então ele é que nem a Petrobras. Quando o PL tá baixo, geralmente não constitui um bom ponto de compra, tá? Eu particularmente não gosto de comprar Banco do Brasil com o PL baixo. Pelo menos no curto prazo. Eu gosto de comprar o banco com PL baixo se tem uma projeção de longo prazo. Se você está projetando uma recuperação do lucro, o PL tá baixo, aí sim. Agora, se você olha lá em cenários de boom de ciclo, boom de agro, eu já prefiro ficar de fora, porque quando o agro reverter de novo, o banco vai ter mais um estouro na inadimplência. Então essa é a ciclicidade do Banco do Brasil. A questão é quando você vai saber os melhores momentos, né, de se posicionar. E hoje acho que está barato, tem essa perspectiva. Qual que seria o retorno embutido na ação do banco? Pablo, você falou em mais de 1000%, você tem certeza? De certeza a gente não tem de nada. Porém, a gente faz probabilidades. Bom, primeiro vamos calcular o retorno embutido na ação. Hoje o banco está muito barato.
Somente para ele retornar para o valor patrimonial, e para isso acontecer, basta a bolsa subir ou o retorno do banco subir um pouco, melhorar um pouquinho a rentabilidade, que não seria nada fora do padrão o banco melhorar a rentabilidade pelo menos de maneira gradual para os próximos anos. Se você tem 0,60 hoje de PVP, você tem um potencial de alta de 66% na cotação. Isso por curto prazo, porque esse valor patrimonial vai aumentar, o PVP projetivo fica ali de 0,50, mas tudo bem. Vamos basear por esse PVP aqui de tela, calculando o pior dos cenários, né? Então, ó, se você calcular 66%, né, numa lupa ali, ó, no intervalo de 4 anos. Por que 4 anos, Pablo? Porque geralmente é o ciclo de crédito para o banco voltar a se recuperar. De 2 a 4 anos, né, que um bancão do porte do Banco do Brasil acaba se recuperando. Mesmo aconteceu com o Bradesco. Você pode ter 13% ao ano na média só com valorização. Com a recuperação, o Banco do Brasil poderia estar muito barato, proporcionando um yield muito alto, porque hoje, né, com a recuperação do lucro para 30 bilhões, nem vou colocar o topo ali de 37, vamos por 30 bilhões, para ser conservador. O banco poderia estar por 3,8 vezes de preço-lucro. Aí você teria um dividend yield projetado para Banco do Brasil, supondo a melhora do payout, voltando ali para uns 40%, já que o ROI do banco vai voltar a subir, né, para uma lupa de 4 anos, pelo menos para sua média histórica de 14 a 15% ao ano. Você tem aí para Banco do Brasil um dividendo de 10,5% ao ano para os próximos anos. Aí você faz uma soma com a valorização do papel. Porém, a gente sabe que vai ter crescimento de lucros, né? Então, supondo a recuperação do banco para os próximos 4 anos, ele volta para um lucro de 30 bi. Hoje ele está lucrando seus 13 a 14 bilhões por ano, é um lucro bem baixo por conta dessa crise. O banco simplesmente poderia dobrar o seu lucro líquido para uma lupa de 2 anos. E aí, o que você teria para Banco do Brasil? 114%, né? Em uma lupa de 4 anos, o lucro do banco cresceria a uma taxa de 20% ao ano. O seu retorno embutido na ação pode ser muito alto. Você já tem 10,5% de dividendos, 11,13% tecnicamente de valorização na ação. E mais ainda, né? 20,95% de tecnicamente recuperação do lucro, que já inclui ROI e crescimento. Você tem um retorno embutido na ação de 42% ao ano na sua média. Isso olhando para os próximos 4 anos, baseando-se na premissa apenas da recuperação do lucro, tá? Então perceba que não seria nada irreal o Banco do Brasil se recuperar. Isso já aconteceu no passado. O banco já teve crises de crédito, queda no resultado e sempre se recuperou. Porém, não recuperou rápido, né? As recuperações foram bem demoradas. Por exemplo, ó, você pega aqui, ó, na crise de 2016, o banco só foi recuperar o seu lucro total lá para 2019, tá? Foi ali 3 anos depois. Teve a pandemia, o banco só foi recuperar o topo anterior lá em 2022. Então perceba assim, quando acontecem essas crises, demora, né? Para os bancos acabarem recuperando. O bom sinal é que o mercado bate muito nas ações. Então você já acaba comprando tão barato, que qualquer perspectiva de recuperação que tenha, mesmo que seja módica, você já vai ter aí uma rentabilidade interessante. Tudo vai se basear pelo preço que você pega. E sim, pessoal, não vou mentir. Ações mais cíclicas, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Petrobras, tem preços específicos para você aportar. Nada de recomendação, mas não dá pra gente pagar no Banco do Brasil próximo do valor patrimonial, sabendo dessa volatilidade no resultado. Porque imagina se eu for pagar uma vez o valor patrimonial e o banco tem uma queda como essa. Você vai ferrar, detonar toda a sua rentabilidade. Então assim, né? O preço faz muita diferença. Para quem comprou na pandemia, até agora segue com uma boa rentabilidade. 114% em 6 anos, que dá mais de 20% ao ano na média. Agora, para quem comprou aqui, ó, em topo de ciclo, lá em 2000, antes de estourar a crise de inadimplência, ó lá, tá perdendo para a inflação. Então percebe aí que o preço é muito importante, tá? Não dá para você comprar Banco do Brasil a qualquer preço. Os preços precisam ser cirúrgicos, né? A gente tem que ali fazer os nossos aportes quando a ação tá muito barata, que é o caso atual. Não dá para pagar caro, principalmente num banco cíclico ligado ao agro e numa empresa estatal, né, que tem gerência política. Mas não significa que o governo vai colocar a mão no banco, não. Até porque hoje a gente tem a lei das estatais. É mais pela volatilidade mesmo, de você acabar pagando muito caro e o mercado bater na cotação e você ter aquele dano de curto prazo, que o dividendo acaba nem compensando. Então assim, é muito importante o preço que você paga. O banco foi um bom investimento, desde o Plano Real ele gerou mais de 27% ao ano na média. O segredo é você pegar o banco em bons preços, né? Porque não dá. E diferentemente do Itaú, né? Que você já pode pagar mais caro porque ele tem muita qualidade, então ele não vai te dar trabalho. Mesmo que você pague um múltiplo maior,
você vai continuar tendo uma rentabilidade interessante. O Banco do Brasil não, você vai ter uma rentabilidade superior ao do Itaú, desde que você pegue nos preços coerentes. E agora, né, para você que ficou comigo até o final, vamos aí para esse retorno de mais de 1000%. Bom, esse retorno eu estou me baseando pela premissa do quê, pessoal? Vamos supor de que o lucro do Banco do Brasil cresça a uma taxa de 10% ao ano na média, projetando para os próximos 12 anos, tá? Vamos supor isso. Hoje o banco lucra, na média, eu vou pegar a mediana, desde o seu topo de resultados para o seu fundo, de 20 bi por ano. 20 bi por ano, essa é a média de lucro do Banco do Brasil, tá? Se você colocar isso aqui em 12 anos, daqui a 12 anos o banco simplesmente pode lucrar 62 bilhões de reais, tá? Isso pela aí, olhando numa lupa anual, fazendo com que o seu dividend yield seja muito alto, porque se você está pagando hoje, se ele pagar uns 40% de payout olhando para daqui a 10 anos, e você pagou um valor de mercado de 114 bi, você vai ter um yield on cost lá no futuro de 21% ao ano na sua média. Então perceba que é um retorno bem alto. Porém, qual que seria o potencial total, né? Vamos supor aqui de que o patrimônio líquido do banco cresça a uma taxa de 9. Hoje o patrimônio do Banco do Brasil está em 200 bilhões. Vamos arredondar para esse fim de ano aí. Daqui a 12 anos, o banco simplesmente pode ter um patrimônio líquido de 562 bilhões de reais. Então, na verdade, o VPA da ação do Banco do Brasil lá no futuro, né, poderia ser de R$ 98. Simplesmente para o banco valer uma vez o seu valor patrimonial. Então, você teria 98 dividido por 20, um potencial de alta em 12 anos de 390%, só para o banco retornar para o seu valor patrimonial, supondo a premissa de que o patrimônio líquido vai continuar crescendo de maneira indeterminada por 12 anos consecutivos. E aí, se você colocar aqui 390% de rentabilidade numa lupa de 12 anos, só em valorização, e soma essa rentabilidade mais com os proventos, on cost, que a gente viu que pode ser de 21% ao ano, o banco pode te dar 35% ao ano na sua média, o que é sim uma rentabilidade bem interessante, que inclusive pode bater a nossa perspectiva de 1000%. Porque se você colocar 1.200%, né, de rentabilidade numa lupa de 12 anos, você tem apenas 23% ao ano na média. Então perceba que a gente bate com folga essa nossa perspectiva, porque, pessoal, uma coisa muito poderosa dos bancos é que eles crescem o seu patrimônio líquido a níveis exorbitantes, porque o banco, ele retém, né? Ele paga ali um payout específico e a outra parte ele integra o lucro no patrimônio líquido. Isso vai aumentando. O que o mercado faz? Ele vai pagando cada vez mais caro. Ó, a gente viu isso no longo prazo. Nem na época que o Banco do Brasil teve prejuízo, aqui em 1996, o banco continuou aumentando o patrimônio. Então essa é a proteção do acionista do Banco do Brasil, de você pagar abaixo do valor patrimonial, porque no pior dos cenários, mesmo com ROI baixo, o banco será cotado pelo seu valor patrimonial, ou pela metade dele, porque se o valor patrimonial continuar crescendo, mesmo que o banco continue abaixo do PVP, lá no futuro, vamos supor que ele seja cotado por 0,50 de PVP daqui a 12 anos, e o PVP dele, o VPA, seja de R$ 90, R$ 98. A ação ainda vai valer R$ 50. A ação pode dobrar de preço numa lupa de 10 anos, te trazendo mais de 20% ao ano na média, já incluindo o revestimento provento. Então perceba que sim, o preço é determinante para o seu retorno, pessoal, não tem jeito, tá? Pagar caro é a ruína, principalmente em ações mais cíclicas. Agora, se você paga barato, você pode transformar uma ação cíclica em uma verdadeira multiplicadora de capital na sua carteira. Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Esse é o estudo secreto, né? Que o mercado não fala para vocês. Sim, a perspectiva de curto prazo é negativa, mas se você pagar barato, a tal ponto de que uma leve recuperação já te traga uma boa rentabilidade, pode fazer sentido para uma carteira de investimento para o médio e longo prazo. E essa daqui é justamente a minha perspectiva com o banco, tá? Não estou comprando no momento porque estou fortalecendo outras posições. Mas sim, o banco está barato e eu posso dar umas beliscadas, principalmente ali, né, abaixo do valor patrimonial, como está agora, e essa perspectiva de recuperação gradual para os próximos anos. E a retomada, claro, né, dos pagamentos de dividendos. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira, acredito na recuperação e esse momento aí pode servir sim de oportunidade, não para vender a casa e o carro, né, para comprar tudo de uma vez, mas indo aí de pouquinho, gradualmente, e se o banco ficasse ainda mais barato,
aí eu poderia sim fazer uma injeção de capital bem interessante, mas não é para curto prazo, e sim para médio a longo prazo. No curto prazo você tem outras ações ali melhores que vão te proporcionar mais dividendos. No caso Itaú, BB Seguridade, Petrobras, Vale, até mesmo a BR Partners, né? Pode pagar um pouco mais que o Banco do Brasil, porque ele está retendo grande parte do seu payout, mas você está tendo um crescimento de patrimônio líquido, então tá dando meio que na mesma, né? Do que em vez dele estar pagando ali de proventos, está tendo aumento de patrimônio líquido dentro do próprio banco, que vai valorizar as ações no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!